É isso, Folhote. Já que a gente já começou a falar aqui, a gente já deu vários spoilers no início dessa live. Inclusive, eu tô favoritando, viu, galera, os chats aqui pra gente poder participar. O pior jogo do ano, né? Rogério Ceni falou isso. Acho que alguns jogadores deixaram transparecer isso, assim, dentro de campo. Já durante o intervalo, Folha, não sei se você estava acompanhando o jogo e se viu esse momento, né? Everaldo, quando foi perguntado lá por Costa Filho do GE, logo quando o Costa chegou para fazer a pergunta a ele já viu balançando a cabeça assim, mostrando total de indignação com o resultado. Talvez, daquele primeiro tempo, quem pôde ter mais moral para poder falar alguma coisa, porque pelo menos fez o gol, tenha sido o próprio Everaldo, né? Que visivelmente mostrou sua irritação ali, enfim, falou sobre a indignação de poder fazer um gol e, sei lá, numa janela de 10 minutos, simplesmente aconteceram três gols na partida, sabe? Teve o gol de Marinho, né? Inclusive um golaço, assim, de maneira individual. A jogada estava desenhada para fazer aquilo ali. Aliás, o jogo todo foi só aquilo, né? E de qualquer maneira ele foi lá, fez o gol, fez o que tinha que fazer, tal do minimício dele, 23 metros, né? Mostrando novamente, e a gente vai falar sobre os ensinamentos que essa derrota nos causou, que chutar fora da área é um recurso, né? E aí fez um belo gol. Logo em seguida, o Bahia conseguiu achar um gol ali num vacilo do meio de campo do Fortaleza, né? De novo ali de novo um outro ensinamento, né? Mostrando que se a gente conseguir subir um pouco mais a linha, for um pouco mais agressivo na marcação ali na saída de bola do adversário, a gente vai conseguir algo a mais, né? Já tinha conseguido isso contra o Atlético Mineiro, quando o Tassiano dá aquela roubada de bola e aí abre o passe para que, eu acho que foi Everton Ribeiro, não foi? Everton Ribeiro Lúcio que fez o gol. De qual jogo você tá falando? Atlético Mineiro, foi Atlético Mineiro, não é que ele rouba uma bola. Primeiro gol foi Tassiano Robin e Everaldo que faz. Pronto. E aí Everaldo faz o gol. Inclusive, se repetiu nesse jogo contra o Fortaleza, né? Isso, Tassiano fez dá um... o calor, o passe sai errado, Everaldo aproveita, né, a ocasião ali e bate com brilhantismo no canto, assim, bola de um finesse shot ali no cantinho, né? Segurou ali o RT e pancou no canto do goleiro. Poderia ter segurado, administrado um pouco mais, porque o Bahia até tinha um volume de jogo, como você falou, tinha o controle da partida, mas sempre na hora da objetividade pecava, né? E alguns jogadores ontem foram muito mal, assim, mal mesmo, muito abaixo da expectativa, e sobretudo o seu Caio Alexandre. Mas a gente não vai falar sobre ele agora não, tá? A gente vai falar mais, assim, de uma forma generalista do jogo, porque quero fazer alguns recortes, né? Quero fazer o recorte de Jean Lucas, quero fazer o recorte de Caio Alexandre, quero fazer o recorte aqui do que tem que ser feito durante a semana e da pedreira que a gente vai enfrentar, que é o Criciúma, né? Parece que não, eles estão ali no 16º colocado lutando contra o rebaixamento, mas é um time que é uma pedra no sapato do Bahia desde outras épocas, né? E sobretudo agora que está precisando fugir daquela zona de degola, pretende engrossar o caldo aqui na Arena Fonte Nova, e todo mundo sabe, né? A força da Arena Fonte Nova ainda continua forte por conta da torcida, né? Embora a gente tenha perdido bastante moral por conta dos últimos resultados, mas ainda há a oportunidade de a gente poder se desgarrar um pouquinho aí e ter uma vida um pouco mais tranquila nessa reta final de 11 rodadas que faltam, né? Mas pior jogo no ano de verdade, viu, Folha? E aí, assim, Rogério Ceni também errou, né? Errou quando permaneceu com o Jean Lucas em campo. E aí é um jogador que, pelo menos nas últimas, sei lá, 3 rodadas, ou até um pouco antes disso, embora seja um cara bom, e a gente sabe, uma das principais contratações, faz parte dos principais meio-campos do Brasil, e todo mundo fala sobre isso, e a gente também sabe disso, da potência que esse meio-campo do Bahia tem. Mas hoje é um jogador que praticamente não tem colaborado tanto na marcação, não à toa, ele e Caio Alexandre, os dois principais ali por proteger a zaga do Bahia, deram a oportunidade de Marinho poder fazer 2 gols, junto com o Juba, coitado, que estava sozinho, sem nenhum tipo de cobertura ali, né? E acabaram prejudicando de certo modo, até de maneira direta. Eu não falaria nem diretamente, tá? O resultado da partida, porque poderiam ter sido mais enérgicos e não foram. Né? Caio Alexandre mesmo, pô, caiu na pilha, a gente vai falar sobre isso daqui. Mas Jean Lucas, sobretudo, que é um cara sempre de aspecto muito físico, que mesmo quando não tá bem taticamente, tecnicamente, tá sempre ali correndo e tem um pulmão enorme, como a gente costuma dizer, junto com Arias e outros jogadores, e nem isso ele tem conseguido utilizar. Então tem irritado bastante o torcedor, tá? E o torcedor não tá pegando no pé dele, assim, até tá pegando de forma bem comedida, tá? Porque ele também já entregou várias partidas importantes para o Tricolor. Mas a gente não pode viver de passado, né? Não pode viver de atuações que foram convincentes nas rodadas anteriores. O Campeonato Brasileiro é um campeonato dificílimo, um dos campeonatos mais difíceis do planeta, né? Dificilmente um primeiro colocado repete, né, a ser campeão dentro da competição, o que mostra que realmente é uma dança das cadeiras retada a esse Campeonato Brasileiro. E todo dia é dia de se reinventar, sabe? Então, assim, o que tá faltando, sabe?
Até os que entraram ontem, entraram tentando alguma coisa e tal, mas já estava já no meio do caos, da desgraça, já não tinha muito o que fazer, né? Ratão até entrou e tal, a gente já tava elogiando, e até tinha elogiado o Ratão pelas últimas partidas que estava fazendo. Soltei até um corte de maneira enganada hoje, né? Que era justamente falando sobre isso, que quando não tem técnica e tática, tem vontade, né? E sobretudo chute de fora da área que esses caras estavam demonstrando, mais verticalidade, e não teve. Praticamente Vojvoda engoliu o Bahia, né? Assim, foi um jogo feio, foi. Quem chegou aí no final do jogo e viu um jogo de 4-1, no meu entendimento, deve ter percebido que um time praticamente anulou o outro, assim, de um absurdo que nem sequer teve oportunidade, que, né, jogaram demais e tal, assim, não foi um futebol vistoso, talvez, que é o que todo amante do futebol gosta de jogar, mas foi eficiente. E é justamente isso que a gente vai falar, né, sobre esse aspecto de Vojvoda ter engolido, Rogério Ceni ter deixado alguns ensinamentos importantes, né, Folha? Sobretudo dessa questão de adaptação. A gente até trouxe aqui o vídeo de Guigui, lá do canal do Fortaleza, né, que tem um canal a respeito do Fortaleza, do time do Fortaleza, e em que ela fala que é justamente isso que tem irritado um pouco o torcedor pelo lado de lá, né? Essa mudança de postura da equipe, que custou caro contra o Corinthians, mas que deu a eles a oportunidade de atropelar, né, com um placar bem elástico aí, no Clássico Nordestino. Enfim, pior jogo do ano, Folha. Pois é, Vitor. Era um jogo que a gente ia enfrentar um Fortaleza que tinha acabado de tomar uma pancada assim, pancada que eu digo, uma porrada na caixa dos peitos em jogo de classificação, né, em jogo de Sul-Americana. Então, a gente esperava que o Fortaleza não fosse fazer um jogo de agredir tanto assim o Bahia, porque talvez o pensamento tivesse para o jogo de volta contra o Corinthians. E Rogério Ceni não teve essa leitura de jogo. A gente tinha até falado aqui na live, acho que foi da quinta-feira, que a gente tinha feito, qual que deveria ser a postura do Bahia? De ir para cima do Fortaleza ou de cadenciar o jogo e esperar? E Rogério Ceni foi com uma postura de tentar o mesmo de sempre. Posse de bola, troca de passes, e beleza, conseguiu. O Bahia trocou mais de 600 passes na partida, enquanto o Fortaleza trocou pouco mais de 300, o dobro. O Bahia teve 60% de posse de bola contra 40% do Fortaleza. Mas é como a gente falou, isso acaba aí. Né? O Bahia tem posse de bola, tem mais passe trocado, gira a bola para lá e para cá, mas e aí? Cadê o diferente? E é isso que Rogério ele não consegue, às vezes, assimilar no meio do jogo. Ele não consegue fazer mudanças para poder mudar. Mudanças para poder mudar é engraçado, mas ele não consegue diferenciar o estilo de jogo do Bahia. Ele demora para poder mexer, ele vai mexer lá com 20, 25 do segundo tempo. Ele viu que Juba estava sendo sobrecarregado. Por que ele não colocou Borducci, que era um lateral mais defensivo, já que Juba é mais ofensivo, e puxou Juba para frente para o ataque? Eu sempre vou pegar nessa tecla, já falei aqui algumas vezes, e vou repetir na live de hoje. As últimas lives eu cheguei a falar. Não é que a gente não tem peça para reposição, mas é que algumas das peças que a gente tem no time titular são peças improvisadas. A gente tem um lateral no banco de reservas que é Borducci, o Bahia não está conseguindo fazer gol, o Bahia não está sendo objetivo lá na frente. Juba fez mais de 20 gols e mais de 20 assistências jogando pelo Sport, jogando na frente. Por que não pega esse cara e bota ali no lugar de Tassiano, talvez, na frente, e deixa Borducci atrás? Ah, não deu certo o Borducci no primeiro tempo, chega no segundo, recua Juba. E aí tira Borducci e entra com o Lúcio Rodrigues. Ah, por que a gente não tem peça para poder substituir no meio-campo? Porque o nosso meio-campo é Tassiano. O Bahia disse que agora é atacante. E aí não tem peça para o segundo tempo. Vai entrar com quem no segundo tempo? As mesmas peças de sempre. Depenha, Iago Felipe, que nem é mais acionado, Rezende, e por aí vai. Aí o Bahia sempre faz as mesmas trocas. Tira um atacante e bota Ademir. Eu acho que Biel tá fazendo falta também. Eu acho que vale ser a gente falar disso, que era um cara que entrava e ia para frente. Então, assim, a gente até tem peças para poder mudar. E todas as vezes, quando sai a escalação, a gente fala, o Rogério Ceni tá repetindo o mesmo time. A gente achou que ia ser diferente. Canu, né? Só para não esquecer dele também. O próprio Canu fez falta. Do lado de Juba. Né? Do lado de Juba, onde Canu deveria estar, que saíram os 2 gols de Marinho iguais, idênticos, foi Ctrl-C, Ctrl-V as jogadas. Né? Ctrl-C, Ctrl-V e ninguém parou o cara. Ninguém fez uma falta. A falta que Rezende fez contra o Flamengo era para ter feito falta contra Marinho. É verdade. Tem razão. Mas enfim. E você falou sobre Borducci, Folha. É um jogador que ainda não se justificou, né? Até entrou bem contra o Atlético Mineiro e tal, quando tá entrando em uma outra posição que geralmente deveria ter sido a posição de Juba, ali no lugar de
Jean Lucas, até conseguiu fazer uma coisinha ou outra, e fez uma gracinha, né? Participou. Mas é um jogador que ainda não se justificou, né? E talvez ele até seja pior, muito pior do que o que Juba agora. A fase dele é bem pior do que a de Juba, defensivamente e ofensivamente. Aliás, é um jogador que ainda não se justificou ter vindo pro Bahia, né? A gente esperou tanto, velho, para que justamente a gente pudesse ter tirado o Juba dali para colocar ele para virar opção pro ataque. Todo mundo tava esperando isso e não aconteceu. E talvez não aconteça nessa temporada, tá? Já é bom avisar para o torcedor.